Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, daqui a pouquinho tem início a 37ª sessão ordinária. E hoje no grande expediente há 51 itens. São 22 requerimentos para serem discutidos e votados e 29 projetos para serem deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Lá os vereadores avaliam esses projetos e também emitem pareceres. Já na ordem do dia há 18 itens e 7 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados aqui em plenário. Entre os destaques estão 2 projetos que tratam da violência contra a mulher. Esses itens já foram aprovados de uma sessão anterior e seguem agora para a segunda discussão e votação. Um outro item que pode ser votado é um veto total do prefeito num projeto que institui o programa municipal denominado Censo de Animais Domésticos. Para derrubar o veto é preciso da maioria absoluta do plenário e aí o projeto pode valer. Então não deixe de acompanhar, é daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 37ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero fazer uma saudação especial para todos os que estão apoiando o Estela Maris, né, pelo reajuste, que estão aqui. Quero fazer também uma saudação especial à organização de resgate aos refugiados afegãos, que são meus convidados. Estão aqui presentes também nessa tarde a Ana Paula Pinhatti Oliveira, né? Ao Zabin Almadi Niazi, não sei se estou falando certo, a Nori Sharifi, ao Zaridila Fakizada. Eu não sei se estou falando o nome certo. Hoje, eu gostaria de, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, convidar a todos e a todas para a audiência que teremos amanhã às 18 horas, que vai ser o primeiro encontro LGBTQIA+, na cidade. Quero, nesse momento, falar sobre a saúde e saudar especialmente aqui presente a irmã Nazaré, doutor Luiz, doutor Ernesto, doutor Renaud, entre outros, e dizer o seguinte: nós, participando da comissão orçamentária, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu apresentei emendas, ela foi rejeitada, mas houve um compromisso expresso pelo presidente da comissão, vereador Geraldo Celestino, no sentido de incluir na lei
de diretriz, lei orgânica orçamentária anual, essa demanda, e a demanda da saúde não tem fim. Eu fiz 6 emendas, foram rejeitadas, mas há um compromisso. E por isso que eu quero expressá-lo aqui, nesta tribuna, para que, em setembro, quando houver a lei orçamentária anual, que não se esqueçam desse compromisso. No mais, eu quero também falar sobre a situação humanitária dos afegãos que estão, nesse momento, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É uma situação desumana. Famílias, e aí eu quero dar o exemplo da Nauriá. Levanta, Nauriá. A Nauriá era secretária do ex-presidente, ela é uma ativista social, e ela teve que deixar o seu país devido às violências do Talibã. E ela está há 15 dias aqui no Brasil, não fala a língua, e tem 3 filhos, um de 6, 8 e 11 anos. E eu gostaria, nesse momento, de solicitar à presidência da Câmara e a todos os vereadores e vereadoras que tenham um olhar para essa situação humanitária, que são 216 pessoas no aeroporto, e nas 216 pessoas, 34 são crianças, e não tem condição de banho, não tem condição de alimentação regular. Como recebi-os pela Comissão de Direitos Humanos, e depois nós teremos uma comissão especial de estudos. Mas o que eu gostaria de solicitar a você, guarulhense, que nos assistem, que desse a sua contribuição. Eles estão com problema de um surto de sarna. Essa é uma doença contagiosa e precisa do apoio, e precisa de roupas, e precisa de banhos. Então, hoje, nessa sessão do Pequeno Expediente, eu gostaria muito que todas as vereadoras e os vereadores se sensibilizassem com essas 2 causas, da saúde e dos afegãos. Solidariedade a vocês. Obrigada. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, a todas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Minha tribuna... Oi, senhor presidente. Questionar alguns problemas que estão acontecendo na nossa cidade, principalmente na saúde e na educação. Tenho visitado as escolas, nas escolas do BS. Eu vou levantar os problemas gravíssimos, que eu acho que já foi levantado em outros momentos aqui por outros vereadores, na questão das farmácias nas unidades básicas de saúde da nossa cidade. Na terça-feira passada, teve até problema grave na UBS da Vilani, lá no Jaci, até presença da polícia. É um absurdo o caos que chegou à saúde da nossa cidade. Porque quando a polícia está presente é porque nada deu certo, nada foi resolvido. Então, é o fim de linha. Então, chegar a esse ponto, o caos das farmácias da nossa cidade, não tem farmacêutico, o farmacêutico tem pouco, fica pouco quando tem, fica pouco tempo, não consegue fazer a distribuição dos remédios aqui na nossa cidade. Então, a gente já está reclamando isso já faz um tempo, aqui nessa tribuna, outros vereadores já falaram isso, e a Secretaria de Saúde não está tomando providência. Eu acho que, primeiro, o caos que já tinha anteriormente, que já não tinha os remédios, agora está tendo alguns remédios, mas não tem como distribuir, em função também
redistribuição da distribuição desses remédios. Então, a Secretaria reorganizou a distribuição, mas não consegue distribuir o remédio. Então, vira esse caos aqui na nossa cidade. E a população reclamando. Obviamente, chega no vereador, o vereador não tem o que fazer, né, a não ser ir lá questionar o secretário. E o secretário não está fazendo o serviço que deveria estar fazendo aqui na nossa cidade. Então, além dos problemas que a gente já conhece, que é a falta de médico, a falta de profissional nas unidades básicas de saúde. Agora, a Secretaria de Saúde inventou mais essa, que é a má distribuição dos remédios aqui na nossa cidade. Não está fazendo o serviço de acordo que deveria estar fazendo. O ponto da saúde seria isso. Da educação, eu tenho acompanhado a cidade como toda, a quantidade, e isso tem que falar para o secretário de Educação, para ele certificar se é verdade ou não, a quantidade de criança fora da escola da nossa cidade. Criança acima de 4 anos não está tendo vaga para estudar. Aquelas mães mais aguerrida, vai para cima, corre atrás do vereador, questiona, vai no Ministério Público, vai no Conselho Tutelar e consegue vaga. Aquelas pessoas mais acomodadas, mais tranquilas, ficam em casa. E a criança fora da escola. Lá no Parque Brasília, eu fui visitar uma família, uma criança de 6 anos de idade, fora da escola. Isso não pode acontecer. Isso é papel nosso enquanto vereador. Tem que chegar e apontar o problema. Não pode acontecer. Criança fora da escola não pode acontecer. E aí o que a gente tem que fazer? O que a Secretaria de Educação tem que fazer? Eu acho que tem que fazer uma busca ativa, saber onde é que estão essas crianças que fora da escola, porque normalmente a mãe faz a inscrição, não tem vaga, aí o ano seguinte não vai fazer de novo a inscrição, porque nunca tem vaga. Aqui houve uma subtração de vaga na escola muito grande. Então, não há aquele investimento, aquela gana de resolver o problema da educação básica aqui na nossa cidade. Então, eu chamo a atenção aqui, peço para o secretário de Educação da nossa cidade, que dá uma observada a quantidade de crianças fora da escola. Quando a gente depara, vai para cima, geralmente a gente vai lá, conversa com as pessoas da demanda lá, a Mara. O Romildo odeia a Mara, lá não gosta. O vereador Romildo não fala bem, mas é uma profissional que é muito ativa, muito atuante lá na Secretaria da Educação, atende a gente muito bem, resolve as demandas. Obviamente que a Mara, muito ativa, muito atuante, uma funcionária muito atuante lá na Secretaria da Educação e obviamente, ela não vai resolver o problema, porque o problema não é crônico, é macro, né? Tantos problemas que tem da falta de vaga na Secretaria de Educação aqui, principalmente na educação infantil. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, que nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos, pelas redes sociais. Quero já dar as boas-vindas a todo o grupo aqui do Hospital Estela Maris, presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna, nesse pequeno expediente, mais uma vez aqui, para ressaltar a importância com relação do trecho norte do Rodoanel que impacta a cidade de Guarulhos. Trecho este que, desde o ano de 2018, está em caráter de abandono pelo governo estadual, e a gente se sente envergonhado pelo município ser impactado por uma obra tão importante de viabilidade de acesso. Acessos esses que, inclusive, foram discutidos lá no ano de 2018, junto à gestão do governo do estado, para que fosse viabilizado a alça de acesso do Rodoanel dentro da cidade de Guarulhos.
E o que prevê a questão do Rodoanel? Em qualquer município de interligação dentro do nosso estado, ele prevê as ligações nas rodovias estaduais e nas rodovias federais. Tendo em vista que nós temos aqui a rodovia Fernão Dias, que se trata de uma rodovia federal, temos a rodovia Presidente Dutra, que também se trata de uma rodovia federal. Falando em rodovia federal, já faz os cumprimentos à Polícia Rodoviária Federal presente, sejam muito bem-vindos também. Mas também nós temos a SP-36, que é a rodovia Juvenal Puciano de Camargo, que faz a importante ligação de Guarulhos com a cidade de Mariporã, cidade de Nazaré Paulista, e onde nós temos ali diversas empresas tais como Ambev, grandes pedreiras que nós temos naquela região, e também grandes empresas que trazem um impacto viário, o impacto do trânsito. Lembrando que naquela localidade também, nós temos a UPA do Jardim São João, onde se atende hoje mais de 300 mil habitantes, uma região que é afastada do centro da cidade e que é uma importante alça de acesso ali com a ligação do trecho norte do Rodoanel. Simplesmente por uma vontade política de implementar aquele acesso, aonde irá viabilizar para a cidade de Guarulhos uma importante ligação que fosse feita ali. E, infelizmente, o que a gente ouve do atual governo, e não com crítica a esse ou aquele ou por questão partidária, estou falando da cidade, estou falando pelo município, estou falando aqui pelo nosso município, independente de quem seja o governo estadual, mas que tenha o respeito pela cidade de Guarulhos e que se faça ali simplesmente a ligação da alça de acesso, podendo viabilizar e salvar muitas vidas, porque inclusive naquela localidade onde vai se passar o Rodoanel no trecho norte, não tem uma ligação para nenhuma unidade de saúde. Mas se fizer ali na SP-36, propriamente dito na estrada de Guarulhos-Nazaré como mais conhecida, a menos de 2 quilômetros você tem ali a UPA do Jardim São João, que pode assistir a muitas pessoas que possam necessitar daquela unidade. Então fica aqui, mais uma vez, o apelo deste vereador e proclama aqui aos demais colegas que façam coro com esse apelo ao governo estadual, para que a gente possa viabilizar aquele tão importante acesso do trecho norte do Rodoanel, dando a ligação para essa região do Jardim São João, além de desafogar todo o trânsito local. Porque todo mundo ali, principalmente quem vive aquela realidade, quem reside, quem mora, quem trabalha, quem se utiliza daquele acesso, diversos amigos que são médicos, policiais, que precisam chegar até aquela localidade, sabe do impacto viário que tem. Então quero aqui, mais uma vez, solicitar inclusive ao presidente dessa casa, para que a gente possa em conjunto encaminhar ao governo estadual uma solicitação para que seja implementado ali, e irei bater nessa tecla com muita força, porque a gente não vai desistir de ter essa importante alça de acesso que vai ajudar toda a população da cidade de Guarulhos. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. Parabéns, vereador Wesley Casaforte, pelo pleito. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, o senhor está inscrito, vereador? Não apareceu aqui ainda não, vereador. Então, com a palavra, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, público presente, boa tarde. Na realidade, eu não ia nem falar, né, mas eu ouvi aqui o orador Rômulo, o vereador Rômulo, falando aí da diretora de educação, né, e não podia deixar aqui de também expressar, né, a dificuldade que eu vejo ainda hoje, infelizmente, de algumas vagas de escola. Eu não vou me falar muito, porque o que eu tinha que falar eu já falei. Cada vereador aqui é dono do seu mandato e da sua consciência, né? Então, a minha parte eu já fiz. Agora, escutar, vir aqui na tribuna e falar assim, olha, não tem vaga, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas a diretora é boa. Não entendi nada, né? Então, se ela é boa, por que tá faltando vaga, né? Então,
É só para deixar registrado, vereador Rômulo, porque eu não estou entendendo mais nada nessa vida, né? Eu acho que o que eu aprendi desde os meus 13 anos de idade, que eu comecei a trabalhar, em 82, parece que muda as coisas da empresa privada para a prefeitura. Mas, ouvindo aqui o vereador Wesley falar também do Rodoanel Norte, eu também sou uma pessoa que, desde o início do Rodoanel Norte, participei, sendo do partido que apoiou o governador, não podia deixar aqui também de registrar que naquela época, de todas as audiências públicas que tiveram sobre o impacto que o Rodoanel traria, desde a Fernão Dias até Arujá, aí onde vai entrar na Dutra, tem aquele negócio de onde vai ser a alça de acesso na cidade de Guarulhos. Então todo mundo luta para que essa alça de acesso seja ali na região do Haroldo Veloso, ou próximo ali do Baquirivu, que dê acesso direto para a Teca, para o aeroporto internacional. Né, que tem ali uma entrada e uma saída. Duas não vai ter como. Se tiver uma, pelo menos... Então, mas cancelou, eu não tenho essa informação, né? Mas se tiver, é bem melhor. Porque eu sei que é uma via rápida, Rodoanel, está aqui o pessoal da Polícia Rodoviária Federal que pode explicar melhor isso para a gente aqui. Né? Já participei de várias reuniões com alguns membros, inclusive na CCR, do shopping, quando queriam abrir a área de aceleração e desaceleração. Lembro da Telha Norte, quando foi feita aqui em Guarulhos, a Polícia Rodoviária Federal fez um belo trabalho ali, onde dizia que poderia ter um acidente, alguma morte, né? E o vice-presidente sul-americano do Telha Norte, ele era contra, né? Depois da reunião no quilômetro 194, se não me falha a memória, da CCR com a Polícia Rodoviária Federal, no dia seguinte, vereador, sabe o que aconteceu? Um pai de família perdeu a vida, né? Uma moto, né? E foi filmado e mandado para o vereador Lauri, para o vice-presidente sul-americano, não do Brasil, o acidente que tinha sido conversado um dia antes. Ele cancelou todos os contratos que a Telha Norte tinha com essa empresa que viabilizava Telha Norte no Brasil e fora do Brasil, porque, na realidade, a Polícia Rodoviária Federal estava certa. Né? Porque vida não é fácil. Quem conhece de rodovia são só eles mesmos. Né? Eles conhecem mais de qualquer outra pessoa. E a mesma coisa o Rodoanel. Rodoanel Norte, ele, se possível for, né, eu lembro no tempo do Dersa ainda, ali do Itaí Bibi, nós fizemos várias reuniões com Hermes da Silva, né, e ele sempre lutou também para que tivesse um braço dentro da cidade de Guarulhos para poder sair, pelo menos um para não atrapalhar o trânsito, porque o Rodoanel, o certo é não ter realmente nenhuma entrada, nenhuma saída, para poder o trânsito fluir, para tirar os veículos da Dutra, que Guarulhos a Dutra virou uma grande avenida dentro da cidade de Guarulhos. E o trânsito hoje ele é caótico. Então, vou tentar pegar informações, né? A nova empresa já foi contratada, não sei quando vai iniciar os trabalhos. Sei que 49 ruas da nossa cidade, desde o trecho do lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, que pegava ali Santa Lídia, Bambi, Soberana, várias regiões das empresas contratadas para poder fazer o Rodoanel, né, que infelizmente as obras pararam há mais de 6 anos atrás, se não me falha a memória. Passou outro governo aí do João Dória, né, e ele não conseguiu fazer 1 metro do Rodoanel. E o nosso governador Tarcísio, em menos de 4, 5 meses, ele conseguiu bater o martelo e fazer essa obra fluir. Eu tenho certeza que em uns 4 anos vai estar pronto e vai melhorar bastante a cidade de Guarulhos. Então, o que a gente pode fazer, vereador, é tentar viabilizar o mais possível. Tenho certeza que o senhor do partido do PSB, se não me engano, o Peterson está lá também, né? Peterson Juan, que foi o secretário de Finanças de Guarulhos, hoje é o novo presidente do DENIT, que cuida também dessa área. Quem sabe, juntando as forças do PSB, do DENIT, para nos ajudar também no Trevo de Bom Sucesso, a gente une forças também do PSD, do governador, do 10 também, do Republicanos, para poder matar os dois assuntos. Eu acho que é diálogo, conversar. Nós somos pequenos, mas quem sofre aqui são os vereadores que recebem toda a demanda da população de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passemos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Edivaldo de Paula, por 10 minutos, para falar sobre transporte coletivo. Senhor Edivaldo de Paula.
Com a palavra, a senhora Viviane Aparecida Santana, por 10 minutos. Viviane Aparecida Santana. Com a palavra, senhor Alexandre Jesus de Oliveira. Alexandre Jesus de Oliveira. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Adalberto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu quero registrar aqui a presença dos inspetores da PRF de São Paulo, o senhor Márcio Silva, o senhor Rony Ungrini e o senhor Sintra. Obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos aqui a esta casa. Senhor presidente, a PRF São Paulo tem realizado um projeto muito importante aqui na nossa cidade, aliás, na cidade do estado de São Paulo. O projeto visa a conscientização da população na educação e segurança no trânsito e nas escolas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor, da Vossa Excelência, que suspendesse a sessão por 10 minutos para que o inspetor Márcio Silva pudesse falar sobre a segurança viária, segurança orgânica e ataque nas escolas, que tem sido muito preocupante nos últimos dias. Então, eu gostaria que o senhor deferisse o meu pedido. Dar boas-vindas aos inspetores Rony, Márcio e Sintra da PRF. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sim, vereadora. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência. Mas antes, com a palavra a vereadora Janete. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete. Eu gostaria também de solicitar que, além da Polícia Rodoviária Federal, desse a palavra por 5 minutos para o Estela Maris e também para 5 minutos para o grupo de afegãos. Então, nós, em vez de 10, faríamos 15. 5 minutos para cada grupo, né, representando. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigada. Só para a população que nos assiste entender, como não foram inscritos antes e a gente tem algumas autoridades da PRF presente, suspenderemos os trabalhos por 20 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Lauri. Eu vou falar pela liderança. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Não, é rapidinho. Questão de ordem, vereador. Pelo 151. Pela vice de liderança. Pelo 151, vereador. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu vou ser breve para poder não... Hoje nós temos um acordo aqui, então antes de iniciar a sessão, falar pelo 151 rapidinho. Eu quero aqui solicitar aos vereadores da base, principalmente a todos que participaram da LDO, peço o apoio dos vereadores, não só da base, como da oposição, como de toda a casa, para que nós olhemos para pela causa do Estela Maris com muito carinho. Estou sabendo que tem um acordo, principalmente quem participou da LDO, de tentarmos ajudar, incluir no LOA aqui o valor pretendido pelo Estela Maris. Claro, sabemos das dificuldades que a prefeitura tem, mas peço encarecidamente ao prefeito que avalie esse hospital com muito carinho, porque é um hospital que vem ajudando a cidade. Nós sabemos que na hora H todo mundo corre e pede, pelo amor de Deus, para que o Estela Maris acolha um familiar ou qualquer cidadão guarulhense. Então eu solicito aos vereadores que esse acordo feito para que não houvesse qualquer emenda na LDO e que pudesse ser incluído no LOA um aumento para que o Estela Maris possa sobreviver, eu agradeceria se todos os vereadores assinassem isso de comum acordo. Peço ao vereador Gilvan Passos e ao vereador Geraldo Celestino que tratem desse pedido do Estela Maris com muito carinho,
para que o prefeito possa ver também dessa mesma forma. Eu agradeço a todos e parabéns ao pessoal do Stella Maris pelo trabalho realizado. Pela liderança, presidente. Pela liderança, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, eu ia falar realmente do Stella Maris, né? Stella Maris não dá para falar pelos 5 2 minutos, que a história é grande. Há muitos anos, desde 2010, a gente vê que o Stella Maris passa por dificuldade. Acho que foi onde eu comecei a ter noção da dívida do Stella Maris, né? Só foi uma situação muito difícil naquela época, né? Se não fosse aqueles 7 milhões que o governo do estado de São Paulo adiantasse, né, do SUS, realmente a gente já tinha fechado naquela ocasião. Stella Maris é um hospital muito importante na parte de cardiologia. Hoje, se muitas pessoas estão vivas, é graças ao Stella Maris. Não atende só Guarulhos, mas atende mais 7 cidades. O que a gente vê é que a luta do Stella Maris é uma luta muito difícil, como todos os hospitais hoje filantrópicos. Que na realidade não tem uma verba definida, né? O SUS hoje é muito baixo o valor de repasse do SUS. Vocês, hoje, a primeira vez que eu vejo o Stella Maris se mobilizar. O JJM fez isso muitas vezes e vocês não. A primeira vez, parabéns por isso, né? E o JJM, para vocês terem uma ideia, cada um em uma área. O Stella Maris antigamente tinha maternidade. Fechou a maternidade porque já não tinha mais condição de manter a maternidade aberta Stella Maris. Por que não tinha? Porque hoje o SUS repassa R$1.000 para poder fazer um parto. Só que um parto custa R$2.000. E se a criança, a vereadora Márcia Tasquete, ela tiver que ir para a UTI neonatal, já não é mais R$2.000. Já custa, dependendo, 30 dias ou 40 dias, ela vai custar 30, 40, 50 mil reais. Então isso, quando chega no final do ano, o valor do caixa de qualquer entidade não aguenta, porque ela tem folha de pagamento, tem todos os seus encargos. Então, é difícil hoje para o Poder Público Municipal repassar um valor do jeito que está. Não sei se o Luiz Fernando, a irmã, passaram para vocês. Hoje, infelizmente, eu mesmo já conversei com o prefeito Gutti sobre o Stella Maris várias vezes, porque eu tive um grande amigo que foi Dom Luiz Gonzaga Bergonzini. Hoje o parque, que está do lado da minha casa, 16.200 metros, eu tive a honra de colocar o nome dele de Parque Dom Luiz Gonzaga Bergonzini. E coloquei também, tem um projeto tramitando nessa casa, para colocar de Dom Joaquim Justino Carreira. Foi um homem que visitou a minha entidade, que me ajudou muito. Eu fui o primeiro vereador da cidade de Guarulhos a ter a carta de um bispo publicada numa revista política autorizada pela Diocese de Guarulhos e pelo bispo, que foi Dom Joaquim. E eu pedi para colocar o nome do Parque da Saúde, que tem 51 mil metros, ali do lado da FURB, para colocar o nome de Dom Joaquim Justino Carreira. O que eu quero dizer com tudo isso? É que a gente sente o que vocês estão sentindo. E aqui, o Lauri deu seu depoimento semana retrasada, de um cunhado dele, que se não fosse Stella Maris, né, eles estivessem aqui com a gente. Nós tivemos vários e vários casos, vereador Lauri, muitos casos que o Stella Maris salvou. Se a gente fosse relatar todos aqui, né, a gente ia até sei lá quando. Eu tive uma pequena passagem que me deixou triste, mas foi corrigida do Stella Maris na área de hemodinâmica, tanto por mim como pelo prefeito Gutti, que foi eu que tive a situação lá. O pessoal da diretoria sabe, né, disso. Eu estou velhinho, não estou enxergando. Quem ama, cuida. É isso mesmo. O Stella Maris é um hospital que se dedica. As irmãs, há um tempo atrás, falaram várias situações que as irmãs não cuidavam do Stella Maris. As irmãs, pelo contrário, seja do Stella Maris ou seja do Padre Bento. Em 1935, as irmãs vieram para o Complexo Padre Bento e começaram a cuidar de pessoas que tinham hanseníase, que chamam de lepra. Ninguém queria cuidar da hanseníase. E as irmãs católicas trabalharam muitos anos ali na Leopoldo Cunha, daquelas casinhas que tem na Leopoldo Cunha, era para os familiares de quem tinha a hanseníase, a lepra. Estou dizendo isso porque muita gente fala assim, pô, mas as irmãs, elas querem dinheiro, só querem dinheiro? Não é isso não, é que precisa. Como é que você vai cuidar da saúde? Saúde custa caro no Brasil inteiro, né? E quem errou não fomos nós, não. Eu vou lembrar vocês aqui de uma coisa que foi colocada no Brasil, que foi CPMF.
sobre operações financeiras, imposto de operações financeiras de empréstimo. Tudo que você sacava no banco, 0,38 ia para a saúde. O que aconteceu? O governo que está aí hoje, ele foi contra, sempre falou que era contra o CPMF. E o CPMF, infelizmente, caiu justamente quando eles pegaram o poder, né? Falaram mal e aí tomaram o remédio contrário, quem sofre é a população. Se tivesse esse 0,38% hoje, o CPMF, a saúde teria mais dinheiro. Guarulhos, por exemplo, gasta 34% de saúde, mas não consegue sanar, vereador Geleia, todos os problemas, vereador Lauri, da saúde. Pelo 5-1, presidente. Pelo 5-1, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, o que eu queria dizer para vocês? No ano de 2023 que nós estamos, infelizmente, o ICMS, que é o imposto estadual, nós não recebemos do ano anterior, que é 2022, sempre 2 anos para trás. Então, nós recebemos o ano de 2021. E a previsão que tinha em 2023, ela hoje, infelizmente, o governo do estado de São Paulo, vem do governo federal, que passa para os estados, que passa para os municípios. Guarulhos vai deixar de arrecadar esse ano 220 milhões de ICMS. Por incrível que pareça, o prefeito Guti, ele congelou o IPTU 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e o ano que vem está congelado 2024, para que as pessoas tenham condições de arcar com seus compromissos, que é o IPTU que ele acha injusto. Que naquela época o IPTU progressivo eu votei contra, vereador Guti, vereador Lércio Santos, se não me engano, vereador Lércio Santos, votou contra o IPTU progressivo, não é isso? Vereador Geraldo Celestino e mais um vereador, sem falar a memória, Auriel Brito. 5 vereadores votaram contra. O que aconteceu com isso? Muitas empresas foram embora, deixamos de arrecadar, e hoje esse IPTU do ano de 2023, por incrível que pareça, mesmo congelado, 52% das pessoas até o dia de hoje, no mês de junho, da cidade de Guarulhos, não pagaram o IPTU. Menos 110 milhões nos caixas da prefeitura. 330 milhões a menos esse ano no caixa da prefeitura. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Que isso impacta até em alguns outros compromissos. Mas uma coisa que esses vereadores aqui têm é compromisso com a saúde. O que a gente puder ajudar para a saúde, até o vereador Lauri, o vereador Geraldo, outros vereadores, nós fizemos aqui um combinado, se tiver algum valor que for emendas de vereadores do município, para a gente repassar. Por exemplo, cada vereador tem 100 mil reais, se 25 vereadores colocar 100 mil reais, dá 2,5 milhões. Para o ano de 2024, a mesma coisa. Então, eu acho que é fazer um acordo de cavalheiros. Eu acho que, na realidade, vereador Geraldo Celestino, vereador Lauri, vereadora Janete... Para concluir, vereador. Para concluir, é chamar todos os vereadores, com a diretoria de Estela Maris, e cada um aqui com a sua consciência de coração e de cabeça, fazer o que é razoável. Não podemos pegar aqui e falar para eles que o prefeito Guti vai dar dinheiro para eles esse ano, não. Porque, para concluir, senhor presidente, porque eu já até falei para a irmã, para o doutor Renor, doutor Luiz Fernando, que o prefeito encerrar, Guti, vereador, ele assumiu um compromisso para dar, a partir de janeiro do ano que vem, um valor de 350 mil a 400 mil. Então, eu acho que é mais fácil conscientizar essa casa aqui, tirar das emendas para passar para os senhores. Se não for dessa forma, vocês não vão ter dinheiro e vão ter dificuldade, e a gente não quer isso para vocês. Pode contar com a gente. Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo 151... Pelo 151, vereador Geraldo Celestino. Rapidinho, nós fizemos um acordo de liderança para usar o mínimo a tribuna para a gente limpar a pauta. O acordo está desacordado, tá? Pode usar a tribuna todo mundo à vontade, então não tem mais acordo. Tá bom, gente? Porque todo mundo tem direito de falar, é uma questão que é a saúde do município, todos os vereadores têm sua demanda, a sua responsabilidade, então, eu como o líder não estava presente no momento, nós fizemos o acordo, então os vereadores fiquem à vontade, tá? E a gente tenta aí fazer um esforço concentrado na próxima sessão para limpar a pauta e também o recesso posteriormente. Tá bom, gente? Senhor presidente, senhores vereadores, fica à vontade, Romildo, tá? Não tem mais acordo, acabou o acordo. Tá? É isso aí, o acordo tem que ser cumprido. Senhores vereadores, a Irmandade Estela Maris estão aqui. Eu presidi a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi apresentado uma sugestão, um pedido do Estela Maris de aumentar o valor da subvenção para 1.204.000.
uma reivindicação justa a partir de janeiro do ano que vem. E dentro da comissão da LDO, nós fizemos a discussão que essa emenda pode ser apresentada no LOA, na Lei de Orçamento Anual. Então, nós assumimos esse compromisso. Eu não sei quem vai presidir a LOA, o orçamento do ano que vem, mas, com certeza, eu, como do partido Podemos, nós vamos estar nessa comissão também, como membro, como vereador. Então, nós vamos fazer esse esforço. E, às vezes, as colocações do vereador aqui na tribuna, a responsabilidade pelo orçamento do município é do prefeito, é do secretário da Fazenda. A Câmara Municipal, ela não pode apresentar projetos que gerem receita ou despesas. Isso é constitucional. Para encerrar, mas nós, como líder da bancada do PSC, podemos. Pela liderança, vereador. Nós podemos fazer um esforço junto ao prefeito para que ele atenda essa reivindicação que é justa. O Estela Maris e o JJM prestam um grande serviço ao nosso município. É o que salva a saúde na parte cardiológica, que é uma situação totalmente extrema no município de Guarulhos, uma cidade de 1.400.000 habitantes. Dezenas de pessoas procuram o Estela Maris para socorrer, porque vocês sabem que o coração é a nossa máquina, parou, é óbito na certa, e carece desse aumento dessa subvenção. Mas a subvenção, deixar claro para a Irmandade Santa Casa e para a JJM, o prefeito tem que enviar um projeto para a Câmara de subvenção. Não é simplesmente deixar no orçamento. Nós temos que pedir para o prefeito, a hora que ele enviar para cá, para nós, na subvenção, que venha o valor reivindicado pelos vereadores e pela congregação Estela Maris. E mais, vereador não tem emenda. Nós temos uma promessa e um compromisso do prefeito de liberar valores para obras dentro da cidade, onde o vereador reivindica. Então eu não tenho no papel uma emenda falando que o vereador tem 3, 4, ou 2 ou 5 milhões. E muitas vezes essas emendas, o governo não tem condições de cumprir porque o orçamento é enxuto, o cobertor é curto, a cidade é grande, nós temos milhares de problemas sociais, e eu não vou ficar aqui fazendo promessas que eu não vou poder cumprir. Vereador não tem emenda, senhores. Vereador tem emenda? Tem emenda, senhores vereadores? Nós não temos emenda. Tem um compromisso do prefeito que nem sempre consegue cumprir, não por má vontade do prefeito, pela situação do município. Pela situação do município. Então, eu, como membro da LDO, que presidia a comissão da LDO, foi feito um acordo entre os vereadores para apresentarmos uma emenda no orçamento, mas, mesmo assim, vai depender do projeto de subvenção que o prefeito manda para a Câmara todo ano, no mês de dezembro. Já pedi autorização para o advogado. É isso que acontece, temos que ser claro. Então, vamos fazer um esforço, o Romildo está certo, fez uso da tribuna. É justa a reivindicação de todos os vereadores, o pensamento aqui é igualitário, é 100% dos vereadores dessa casa, os 34 vereadores. Quando se trata de saúde, não tem vereador de oposição nem de situação, não tem um vereador mais bonito ou mais feio, somos todos iguais, todos temos a mesma reivindicação. Então, meus amigos e minhas amigas do Estela Maris, em nome da irmã que fez uso da palavra, tá? Pode contar com o Legislativo, contar, não com o Geraldo Celestino, com todos os vereadores dessa casa, para sentarmos com o prefeito e convencer também o secretário da Fazenda, o Ibrahim, para que aperte o orçamento e atenda esses 2 hospitais, que é de fundamental importância para a saúde de Guarulhos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wellington Bezerra. Pelo 151, presidente. Pelo 151, vereador. Bem, boa tarde, vereadores e vereadoras, todo o público que nos assiste. Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui também para todos do Estela Maris, que já me coloquei à disposição da diretoria, e assim que a diretoria abrir uma agenda, estarei lá para nós conversarmos, porque alguns anos atrás eu também precisei do Estela Maris, como cidadão, não foi diretamente para mim, mas foi para o meu pai.
e o meu pai fez uma cirurgia no Stella Maris, graças a Deus, nunca mais teve problema algum. Então, estou aqui me colocando à disposição. E quero falar especificamente para os representantes aqui da comunidade afegã, que para mim é muito importante vocês estarem aqui, a comunidade afegã. O ano passado, eu critiquei o governo que eu apoiei, aqui nessa tribuna, eu fiz crítica ao governo que eu apoiei, pela forma como se abriu as fronteiras e não deu o suporte adequado para os afegãos. Não sei se algum vereador aqui lembra da minha fala no ano passado. Enfim, também me coloco à disposição, porque o ano passado também eu levei afegãos para minha casa. Levei afegãos para minha casa, se alimentaram na minha casa, tomaram banho na minha casa e também conduzi, junto com o acampamento Jovens da Verdade, por algumas semanas, vários afegãos para se higienizarem, tomarem banho e se alimentarem ali na cidade de Arujá. Eu quero deixar mais uma vez o meu trabalho à disposição, o nosso transporte à disposição, tá bom? Para a gente poder contribuir da melhor forma possível para todos os afegãos que estão aqui no aeroporto. Que Deus abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, eu acho que as primeiras manifestações já foram necessárias aqui sobre a questão do Stella Maris. Eu não ia falar, todo ano, quando vem essa temática, esse vereador vota favoravelmente por entender o serviço que o Stella Maris e o esforço que tem a congregação de manter aquele prédio funcionando. Nós sabemos das muitas dificuldades. E o Stella Maris não ajuda de agora, né? Não tem uma presença na cidade. Na verdade, há muitos anos, há décadas, que quando a gente fala de recorrer a um hospital de referência e de qualidade, entre outras coisas, a questão da cardiologia, se fala muito do Stella Maris. Então, eu queria dizer que o que vier de proposta para essa casa, vou votar favoravelmente, mas gostaria de relembrar, e faço um apelo, inclusive aos líderes do governo aqui, que não precise todo ano a direção do Stella Maris, os profissionais virem aqui. Eu acho que já pode sair a proposta, que o prefeito faz a proposta todo ano. Ele já tem que sair de lá com essa proposta inclusa. Já tem que estar dentro do projeto de lei, porque fica parecendo que a gente está fazendo um favor para o Stella Maris. Ninguém está aqui fazendo nenhum favor. É um atendimento público de qualidade, que todo mundo reconhece. Os vereadores aqui dão exemplo, inclusive, de questões familiares foram atendidas. Então, gostaria de deixar claro, prefeito, é responsabilidade do senhor, já coloca lá no orçamento, na peça orçamentária, para que não passa essa situação constrangedora, na minha opinião, que parece que é vir com o Pires na mão aqui como se fosse um favor, e não é um favor. Tem que colocar no orçamento, quando vier para cá, já vem dentro da proposta, já aquele valor, que ele não pode ser estático, porque com certeza, se o Stella Maris atende 200 cirurgias, e se aparecer 210, eles vão fazer as 210, porque eles não podem deixar a pessoa ter um problema de saúde, eles vão atender. Para encerrar, vereador. Então, pela liderança do PSOL, senhor presidente. Pela liderança do PSOL, vereador Edmilson Souza. Então, ou seja, nós temos que entender que a saúde é uma questão muito dinâmica. Aí daqui 2 semanas, vem aqui o pessoal do JJM também fazer o mesmo pleito, que está correto, os partos são feitos lá, o atendimento é feito lá. Por que a gente coloca esse constrangimento para essas pessoas que dedicam uma vida ao atendimento de saúde da nossa cidade? Eu acho desnecessário, eu acho que poderia, ao invés dos vereadores, na minha opinião, prometer o que não pode cumprir, todos nós deveríamos pressionar o prefeito e falar: prefeito, manda o orçamento já com o Stella Maris dentro, porque aqui nós vamos fazer um movimento para que, de uma forma ou de outra, eles sejam contemplados. Eu não conheço a direção do hospital, eu não tenho amizade com a direção do hospital, eu não estou falando aqui para ajudar ou para beneficiar esse e aqueles, e nem eles pedem isso. Eles estão vindo aqui pedir em nome da população. O Stella Maris é apenas uma ferramenta que atende a população da nossa cidade. Sobre emendas parlamentares, eu quero deixar claro que este vereador não tem emendas parlamentares. Eu sou da oposição aqui ao prefeito, eu não sabia que tinha emenda parlamentar. Eu acho que é gravíssimo ter emenda parlamentar, porque emenda parlamentar é para todo mundo.
Pelo que eu estou entendendo, tem um orçamento secreto nessa cidade, vereador Seminaldo. Nós precisamos descobrir esse orçamento secreto, como é que ele está sendo feito. Porque eu não tenho emenda parlamentar e outros colegas aqui estão dizendo que não tem. E de onde que sai essa emenda parlamentar? E assumo o compromisso aqui. Se as lideranças do governo descobrirem onde está a emenda parlamentar desse vereador, pode entregar integralmente para o Estela Maris, para o JJM, e que será bem utilizado o recurso. Porque até agora não ficou claro de ter a existência desse valor que os vereadores possam estar recebendo. Não existe assim, não é feito dessa forma, não é assim. Orçamento público é dinheiro público, gente. É dinheiro público. Veja o problema que está dando lá em Brasília com o maldito orçamento secreto, onde estava se utilizando dinheiro que não era declarado e está um rolo lá. Nós vamos trazer isso para a cidade? Eu acho que não devemos trazer. Eu acho que a gente tem que continuar com o orçamento do jeito que é e, obviamente, é legítimo dos vereadores fazerem os seus pleitos, mas não pode se considerar como uma cota. O que eu estou entendendo que está transparecendo é que o prefeito tem uma cota de valor de emendas parlamentares para cada vereador nessa casa. Eu gostaria que a liderança do governo esclarecesse isso aqui, porque senão vai ficar uma situação muito ruim, muito chata aqui entre os vereadores. Por fim, eu gostaria de me dirigir aqui à comissão de afegãos e da entidade que falou aqui. Eu estive em Brasília na última quinta-feira com o ministro, com a direção da Caixa Econômica Federal, o ministro Alexandre Padilha da SRI, e o Ministério das Cidades. E esse caso foi colocado lá, essa preocupação desse contingente de pessoas que está hoje dentro do saguão do aeroporto sem nenhuma condição de permanecer ali. Então foi dito lá, pedindo também que o governo federal, falamos isso ao ministro Padilha, que houvesse uma intervenção por parte do governo federal para ajudar a resolver, porque não é um problema do município de Guarulhos. Nós temos aqui o maior aeroporto do Brasil, mas não é um problema exclusivo da cidade de Guarulhos. A União e o Estado têm que entrar para que essas pessoas que estão lá sejam tratados com dignidade. Não dá para ouvir relatos como esse aqui, das pessoas que estão sendo privadas das coisas mais elementares, que é a sua higiene pessoal. Não dá para a gente, para a Câmara Municipal, ouvir e achar que isso é tranquilo. Não é. A dignidade da pessoa humana está acima de qualquer coisa. A dignidade dessas pessoas, desses homens, mulheres, crianças que estão lá, é responsabilidade da gente buscar uma saída que não demore. Não é humano, não é real e não é possível numa cidade do tamanho de Guarulhos que a gente acha normal que pessoas fiquem morando abrigadas dentro do aeroporto. Não é possível. Inclusive, digo mais, a Gru Airport é uma concessionária de serviço. Então, se ela não consegue resolver dentro dos limites do aeroporto, que ela encontre uma saída também, ajude a encontrar. Porque hoje, para embarcar em Guarulhos, é um dos terminais mais caros. Para fazer uma mudança de um assento de aeronave, é cobrado. A bagagem extra está sendo cobrado. O aeroporto está em clima de expansão, de quiosques, comércios, novas lanchonetes. Não é possível que a Gru Airport olhe com isso como se fosse um problema da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. A Gru Airport também é responsável por ajudar de forma emergencial o acolhimento desses irmãos e irmãs afegãos que estão no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Roberto Sequinato, pela ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, não é uma questão de ordem que eu pedi a Vossa Excelência, eu pedi por um artigo que reza no regimento, que é o artigo 151. Pelo 151, vereador. Em breve, serei bem breve, porque alguns reparos que a gente achou por necessário fazer, porque o que a casa não pode, na realidade, é criar cargos, encargos e despesas. Isso daí é coibido. Nós não podemos apresentar projetos desta natureza. Isso daí tem que ser oriundo do chefe do executivo. Ele tem que enviar para esta casa. E até, se tiver chance de anular uma receita ou algumas receitas, para que possa ele, por decreto mesmo, por decreto, repassar a verba necessária e combinada com as entidades, ou com esses segmentos que estão reivindicando,
que no caso aqui, no momento, é o Hospital Stella Maris. É dessa forma que se procede e que se ajusta a peça orçamentária. Porque a peça orçamentária não é assim, o vereador pega, entra com pedido, com projeto de lei, pedindo para alterar. Que todo projeto que cria cargos, encargos e despesa é de ordem do Poder Executivo. Mas pode sim se evitar isso, através de um decreto do chefe do Executivo, anulando algumas dotações ou uma dotação. Isso é lá, quem sabe, é a Secretaria da Fazenda, a sua assessoria fazendária. É desta forma que tem que ocorrer, não é de outra forma. Isso seria anular verba das mais diversas dotações, naquelas que ainda ele tem, porque ele tem aqui por parte do Legislativo, quando se aprova a peça orçamentária, o direito de até aquilo que a Câmara autoriza em percentuais para trabalhar por decreto. Se a Câmara dá 10% para ele por decreto, ou se dá 12%, se dá 15%, se dá 20%, até esse limite ele pode, sim, anular, sem precisar usar o Poder Legislativo. Isto é o que tem sido feito. E é óbvio e lógico que esta casa nunca negou verba alguma, nem ao chefe do Executivo, nem as devidas dotações necessárias para ele, e nem os percentuais por decreto, e muito menos para essas entidades que atendem, que ajudam o município, que colaboram com o município. Quem é que nunca precisou de Stella Maris? Quem é que no passado, um passado um pouco distante, para encerrar, não ia para o Hospital Stella Maris para algum reparo na sua saúde? Todos nós aqui, acredito que salvo aqueles mais novos, precisavam disso daí. Encerrando, quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, colegas vereadores, jamais esta casa negou alguma verba que fosse justa a quem de direito na cidade de Guarulhos. E tenho dito. Pela ordem, presidente, pelo artigo 151. Pelo 151, vereador Dr. Laércio Santos. Senhor presidente, caros colegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Eu fico cada momento nesta casa aqui mais abismado com algumas promiscuidades. E eu falo promiscuidade por conta desta pseudo chamada emendas parlamentares. Não foi só na data de hoje que foi feito referência a esta questão de emenda parlamentar, entre aspas, mas já em um momento bem para trás, em algumas semanas passadas. Me parece uma grande irresponsabilidade, porque esta casa, ainda nos idos de 2016, foi aprovada uma alteração na lei orgânica do município, prevendo a figura da emenda impositiva, tal qual foi modificado lá pelo Congresso Nacional e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tempos depois, ainda em 2017, o prefeito, que naquela ocasião votou a favor, enquanto vereador, ele resolveu depois entrar na justiça e questionar esse tema. O Tribunal de Justiça, de forma um pouco esquisita, julgou favorável ao prefeito, colocando fim às chamadas emendas parlamentares. E aí a gente escuta e ouve aqui, falando português básico e simples, de que tem emendas em nome dos colegas parlamentares. E me parece que isso é a chamada realmente emenda secreta, tal qual o presidente da Câmara Federal, Lira, trouxe, parece que essa coisa esdrúxula para a cidade de Guarulhos, e tentando aqui, Paulo Roberto, enganar os representantes. Eu contei ali mais ou menos 50 funcionários do Stella Maris, onde fala-se de emenda de vereador. O vereador aqui na cidade não tem emenda. O que existe é acordo por debaixo dos panos, feito com o prefeito, onde assumem algumas obras na cidade como se fosse do vereador, e não é. É dinheiro emprestado, como são os 80 milhões que foram repassados pelo governo do estado para cuidar de vias da cidade, como, por exemplo, a rua João Rossi, lá na região do Cocaia, que foi quebrada toda a via e até agora, passado quase um mês, não foi feito o recapeamento. Isso aí não é obra de vereador, isso é obra da cidade, é dinheiro meu e seu que todos nós vamos pagar.
Só que alguns colegas vereadores estão se submetendo a esse capricho do prefeito e assumindo essas pretensas obras como se fossem suas. Então, o que a população precisa saber é desta promiscuidade que está tendo entre o prefeito e parte da sua base de sustentação. E não dizer que este legislativo, legalmente falando, tem emenda parlamentar. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança, vereador. E não falando que esse legislativo tem emenda. Porque as emendas existem sim no plano federal, no plano estadual, mas esta casa aqui se apequenou e não teve a coragem, até este presente momento, de acordo com o que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, de apresentar nova emenda à lei orgânica, trazendo a correção no que dizer o que é e como que se funciona uma emenda parlamentar de fato e de direito, e não de forma promíscua, como a gente já ouviu aqui, e que isso cabe inclusive investigação por parte do Ministério Público. Porque nós estamos falando de dinheiro público, de coisa séria, não de forma irresponsável. E aqui enganando o Stella Maris, como eu já ouvi falar, que estão procurando falar com o prefeito fazem 60 dias e o prefeito não os recebe. Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha, porque nós estamos falando de um hospital que amanhã ou depois vai cuidar do coração de algum de nós aqui em momento de infarto. Eu tenho convênio médico, talvez se acontecer isso comigo eu vou para um convênio, mas muitos não têm convênio. E o SUS é de todos, independente de ter ou não ter. O prefeito tem obrigação de atender, mesmo que seja para justificar os nãos. O prefeito não atende, o secretário de governo em barriga, onde que a gente vamos chegar com isso? Nós temos dentro das contas públicas uma conta que chama reserva de contingência. E lá o prefeito tem recurso, como muito bem falou o vereador Paulo Roberto, o prefeito tem condição de fazer o remanejamento da conta de contingência e utilizar parte desse recurso para ajudar o Stella Maris. E não a gente esperar a lei orçamentária chegar dezembro para pensar no ano seguinte. O Stella Maris está clamando com ajuda desde já. Estou vendo em uma faixa ali, ó, 7 anos sem reajuste. E é claro, 7 anos, o que era em 2017 para hoje, não paga nem a metade. Como eu disse, eu tenho convênio médico, só neste ano o meu convênio vai aumentar 33%. Faça a ideia de 7 anos, o que isso significa, senhor presidente desta casa? Então, esse legislativo, os 34 vereadores têm que se unir. Aqui não pode ter base, quem é de centro, quem é de direita. O interesse da saúde é de todos. É o meu, é o seu, é o coração de qualquer um que um dia vai passar pelo Stella Maris. Ou algum parente nosso. O que a gente não pode é ficar enganando, enrolando. E o que eu vejo aqui é isso. O secretário de governo esteve aqui a semana retrasada e falou dos 7 anos e o crescimento da cidade, as outras cidades que procuram tratamento em Guarulhos, como é o caso do Stella Maris e o próprio JJ. Então nós temos que continuar fazendo funcionar aquilo que faz bem e não o que o prefeito fez de transformar a cidade em saúde pública gerida por pseudas OS de forma inescrupulosa. Quem se lembra da Gerir, lá de Goiânia? Quem se lembra da Santa Casa de Birigui, Dr. Glédio, que foi preso e pegou mais de 100 anos de cana? Quem não se recorda do hospital de campanha no Parque Secap, que gastou-se mais de 50 milhões? Só com máscara gastou mais de 2 milhões. Eu fui autor da ação popular contra o prefeito, secretário da saúde, e quem vendeu esse produto para a cidade ao preço de R$ 6,20 cada máscara. E na época não custava mais do que 50 centavos. Para isso tem dinheiro? Então precisa ter seriedade desta casa, que muitas das vezes sobra recurso e é devolvido para o executivo para ajudar a saúde. E esse legislativo, inclusive, já podia fazer isso, devolvendo parte do recurso para o executivo com o compromisso formal de ajudar a saúde pública da cidade de Guarulhos, que o Stella Maris faz parte. E não, repito, sendo redundante, ficar aqui enganando
E destaco mais uma vez, existe uma rúbrica, uma conta contábil que chama-se reserva de contingência, que o prefeito pode utilizar em momentos excepcionais, e este é um momento. Nós estamos falando de saúde pública. Eu duvido qualquer agente público, qualquer Tribunal de Contas ou o próprio Ministério Público que vai contra isso. Não vai. Agora, enrolar e enganar é muito grande, é muito fácil. Da minha parte, não. Então, a promiscuidade que se discute aqui na Câmara de Guarulhos, nós temos que não aceitar. E me solidarizar o Hospital Stella Maris, tem o meu apoio para cobrar do governo quantas vezes for necessário. Muito obrigado, presidente. Pela presidente. Tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente, passemos à ordem do dia. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Presidente, peço a palavra pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pelas redes sociais, esse assunto é um assunto que ele é muito sensível a todos nós, e a mim em especial, porque o Hospital Stella Maris, além de prestar um relevante serviço para a cidade de Guarulhos, está na região onde eu vivo, onde eu nasci. Aliás, tenho familiares que nasceram no Stella Maris também. E aí aqui eu já queria fazer o primeiro adendo. Lá atrás, quando se discutia que o vereador poderia ter emenda parlamentar, até peço que quem acompanha isso pelo Stella Maris verifique, toda emenda que eu tive disponível, eu dediquei ao Stella Maris. Só que o governo municipal, vereador Romulo, não executou, né? Não executou. E aí, eu vi aqui vários vereadores falando, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui quer algum encaminhamento, alguma solução. Porque para vir aqui, a gente vai fazer discurso e todo mundo vai sair bem, mas não é essa a minha ideia. O que eu já gostaria de propor? A cidade de Guarulhos, ela arrecada 94 milhões com multas de trânsito. 94 milhões. Isso aqui a gente discutiu na sessão passada, vereador Miguel Martelo. 94 milhões. A subvenção que o Hospital Stella Maris teve no ano passado, para execução esse ano, vereador Edmilson, são 6 milhões e já viu que não dá, né? E aí a minha proposta, já falei com a minha assessoria, eu vou fazer um projeto de lei. Os vereadores que quiserem assinar juntos estão todos convidados, porque não é uma ideia que seja minha, tem que ser da Câmara Municipal, destinando nada mais, nada menos que 10% das multas de trânsito da nossa cidade para a subvenção do Hospital Stella Maris. Porque aí fica certo, vereador Edmilson, não fica solto a coisa. 10% de 94 milhões, 9 milhões e 400, eu sei que vai ajudar bastante o hospital, e a gente sai desse proselitismo de ficar fazendo discurso sem dar encaminhamento. Então, já faz dessa maneira. Já sei que o pessoal do governo vai me suceder na sequência, dizendo, olha, o vereador não pode fazer projeto de lei que trabalha essa questão orçamentária. Pode, se o prefeito sancionar. Se o prefeito sancionar, acabou o vício de iniciativa. Então aqui eu já faço o convite a todos os vereadores, os 34. Vamos assinar junto o projeto de lei, destinando 10% das multas, que serão 9 milhões e 400, para o Hospital Stella Maris, que eu tenho certeza que vai resolver o problema das pessoas. Era isso, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Na questão de ordem, senhor presidente. Pela questão de ordem, vereador professor Rômulo. A minha questão de ordem, senhor presidente, se tem escrito na lei orgânica do município que vereador desse município pode fazer emenda no orçamento. Vereador, não consta nada desse item na lei orgânica do município de emendas. Exato, senhor presidente. Para completar a minha questão de ordem, senhor presidente, porque eu fiz esse questionamento, porque na sessão passada eu ouvi isso. Dá a impressão que eu pensei que o vereador estava de brincadeira aqui, né? Estava fazendo uma brincadeira. E hoje eu ouvi de novo e me chamou muita atenção aqui a fala do Laércio, o vereador Laércio Santos, que dizendo que o vereador tinha falado que aqui o vereador tem como fazer emenda parlamentar aqui para fazer as indicações. E aí eu vou repetir aqui, endossar as palavras do vereador Laércio Santos, esse papel até ridículo que alguns vereadores fizeram aqui. Dizer que aqui tem emenda, enganando a população, aqui os funcionários do Stella Maris, que é mentira. Não tem emenda, vereador não tem emenda aqui não. Vereador não pode indicar emenda, é mentira. Então fica colocando os outros vereadores numa situação meio difícil, que falando que os vereadores da base que tem, a oposição não tem. Talvez tenha o que o vereador Laércio Santos falou aqui.
uns acordos debaixo dos panos, que é isso que esse governo faz. Jogo sujo. O governo faz esse jogo sujo aqui na Câmara. É lógico, os vereadores votam o que eles querem aqui e por debaixo dos panos eles inventam um monte de obras por aí dizendo que é do vereador. Isso aí é a promiscuidade que o Laércio Santos falou. Isso é promiscuidade. Entendeu? Então eu queria ouvir aqui e falar para vocês, como o presidente da casa falou, aqui não tem emenda parlamentar como no Congresso Nacional, como na Câmara. Lá tem, aqui não. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só para ficar claro a questão do vereador. Questão de ordem. Professor, só um minuto, vereador, só um minuto. A questão de ordem do vereador Rômulo é se os vereadores recebem emendas. Não recebem, tá? Ele pode fazer em modelo de sugestão, né? Uma emenda ao orçamento, tá bom? E aí os vereadores podem aprovar ou vetar, o prefeito da mesma maneira, vetar ou sancionar alguma emenda do vereador ao orçamento. Questão de ordem é a seguinte. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Pode colocar emendas, esses parlamentares aqui, podemos colocar emendas no LOA ou não? A emenda ao projeto. Ao projeto. Ao projeto, vereador. Só para concluir, eu tô... Não emenda parlamentar, vereador. Exatamente. A verdade é que o vereador Rômulo, com todo respeito a ele, veio aqui e falou duas coisas e ao mesmo tempo não disse nada. Essa que é a verdade. Ele está falando de emenda parlamentar, que a casa realmente não tem, e emenda ao projeto aqui. Fiquem tranquilos, porque podemos sim colocar a emenda sim ou no projeto. O que não se pode os vereadores de Guarulhos não têm emendas parlamentares. Só para esclarecer. Eu endosso também as palavras do vereador Laércio Santos com ajuda ao Hospital Estela Maris. Mas repudio a palavra promiscuidade e acordo dos vereadores da base por baixo do pano. Isso é uma vergonha para essa casa, um vereador vem falar que os vereadores dessa casa têm acordo por baixo do pano. Isso é uma vergonha. E 2, promiscuidade não tem nenhuma nessa casa. Pelo menos por minha parte e pelos que eu conheço. Eu acho que assim, a política, ela deve levar as pessoas a fazer os comentários, mas deve saber o que está falando e de quem está falando. Porque por parte desse vereador não tem acordo por baixo do pano e muito menos promiscuidade. Só isso, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador? Questão de ordem. Artigo 151. Questão de ordem, não. Então, artigo 151, vereador Jorginho Mota. Exatamente. Bom, primeiramente, saudar aí todos, né, do Hospital Estela Maris. Dizer que é muito importante todo o serviço prestado desse hospital. Eu, com muito orgulho, posso dizer que nasci, né, no Hospital Estela Maris, então sei o quão o serviço é importante, mas nós também temos que lembrar algumas coisas, né? Eu acho que hoje, o fato de 6 milhões por ano, realmente é pouco pelo que o hospital oferece aos munícipes da nossa cidade. Mas, quando eu vejo o pessoal da oposição subir aqui para falar qualquer coisa, a gente também lembra que em 2015, o valor destinado a esse hospital pelo governo do PT eram 3 milhões e 600. Hoje nós estamos, pelo que eu estava vendo, em 6 milhões, que ainda é pouco. A gente sabe que é pouco. Mas quando o vereador sobe aqui para falar dos outros parlamentares em promiscuidade ou falar em questão de emenda que, né, é muito chato, muito triste. Eu acho que nós temos que juntar forças para sim ajudar o Estela Maris, ver o que é possível, falar com o prefeito, porque todos nós temos acesso ao prefeito. Então, o que nós precisamos aqui é parar de ficar de marolinha, e ir lá para o Paço Municipal conversar com o prefeito e ver o que dá para ser feito e falar. E não ficar aqui querendo ficar falando, tomando tempo da população, tomando tempo de vocês. Eu acho que tem que ser objetivo. Prefeito, o que dá para fazer? Dá? Não dá? Entendeu? E fazer isso. Mas não.
Oposição sobe aqui para fazer. Vamos lembrar aí que a oposição deixou a nossa cidade, inclusive os hospitais que precisam, deixou aí a cidade com uma quebra, aí com um rombo de 7 bilhões e 400 milhões. Então nós temos que também enxergar isso. O Hospital Estela Maris é referência na cidade, sim. Eu apoio, sim. Acho que tem que ter aí uma ajuda superior. Para concluir, presidente. Acho que tem que ter essa ajuda, mas eu acho que tem que ser mais objetivo, porque senão torna-se cansativo. Vocês ficarem ouvindo, vereador subir aqui, falar em promiscuidade, falar... É simples, dá para dar o dinheiro ou não dá? Vamos falar com o prefeito, ser objetivo. Se não dá, fala que não dá. Se dá, vamos destinar. Eu tenho certeza que se juntar os 34 vereadores dessa casa numa propositura, dá para falar até em duodécimo. Já foi feito isso no passado. Vai encerrar, vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pode Questão falar. de ordem, vereador Leandro Dourado. Por favor, vereadora Janete, primeiras damas. Por favor, vereadora. Questão de ordem, vereadora Janete Petar. Questão de ordem, vereador. É pelo artigo 151. Pelo 151. Bom, primeira questão que eu quero dizer é parabenizar a mobilização necessária. E aqui eu estou com outra plaquinha dizendo: o Estela Maris pede socorro. Essa é a questão. Eu não estou aqui para ficar debatendo o que foi, o que era, o que será. O coração dos homens pedem socorro, porque o Estela Maris, ele atende eminentemente homens de 42 anos a 60, tem mulheres, mas é importante que haja um entendimento dessa casa para que haja um respeito a uma entidade de mais de 60 anos na cidade que faz um trabalho, não qualquer trabalho, um trabalho que exige insumos específicos, caríssimos. E então, eu fico muito feliz de todos os vereadores que vieram aqui, que falaram que apoiam a causa. Aí eu quero colocar um checkmate. O vereador Jorginho falou o seguinte: falar com o prefeito. Nós estamos tentando, sim. Conversamos com... no dia que esteve lá do SAI, eu falei com o prefeito, dei bom dia. O Estela Maris precisa de repasse de verba. E aí, o que eu quero sensibilizar os vereadores, no final eu vou fazer algumas anotações que é fundamental. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, porque eu sou vice-líder. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, porque a senhora é vice-líder, vereadora. Não, isso. Então, a questão que nós temos que colocar é o seguinte: houve um acordo na comissão, onde presidida pelo vereador Geraldo Celestino. Eu votei emendas, perdi, mas ele me disse, e eu quero reafirmar aqui, que no LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, haverá uma complementação do valor, porque há inflação e há 7 anos o hospital não recebe o reajuste. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês, a LOA, a Lei de Orçamentária Anual, é em setembro. Aí, vereador Geraldo, vereador Jorginho, o que o Estela Maris está pedindo é que, independente do LOA, exista um repasse já. Por que um repasse já? Porque o catéter é caro, o estêndio é caro, tudo é caro.
Então, se o Jorginho prometeu, vamos conversar com o prefeito, vamos todo mundo. Até eu que não converso com o prefeito, vou lá conversar. Vou. Então vamos conversar. É isso, porque quem tem a caneta é o prefeito. E aí eu quero colocar 3 questões. Primeiro, a suplementação imediata para 2023, porque setembro é para 2024. O Estela Maris pede socorro já. E o já significa mais verbas imediatas do orçamento de 23. E há possibilidade, sim, de remanejamento. O prefeito tem condição de fazer isso que nós não temos. Então, a suplementação é já. A outra questão é o compromisso para 2024, que também estamos juntos. Eu quero parabenizar a mobilização de vocês. Quero dizer que essa discussão, palmas para vocês, que essa discussão continua na quarta-feira, que vai ter discussão do LOA. Quem ama, cuida, eu concordo plenamente. E mais, todos estão falando e eu acredito que todos e todas apoiarão essas propostas na quarta-feira. Emendas. Eu não tenho emendas. E é vergonhoso aqui ter vereadores de 3 classes. Aqueles que são mais chegados que recebem mais, aqueles que não, que recebem menos, aquele como eu da oposição que não recebe nada. Mas se existe uma lei que ele revogou, que ano que vem ele mande uma lei voltando atrás na revogação dessa lei. Porque se tivesse emendas, estaria na saúde. Porque eu fiz emendas ao orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, 3 emendas para a saúde. Um para o Estela Maris, um para o JJM e outro para a conclusão do hospital lá dos Pimentas. Então, saúde precisa de cuidar. Saúde gasta muito. Por mais que se empenhe, terá mais ainda por fazer. Mas esse momento é um momento crítico. E nós estamos aqui, eu estou falando para você, população, nós estamos aqui cuidando de você pelo SUS. E essa verba é para os nossos pais de família, é para os chefes de família. Nós queremos que vocês sobrevivam ao todo e qualquer problema. Qualquer problema cardíaco tem que fazer exames caríssimos. Por isso, eu volto a sensibilizar todas as vereadoras e vereadores no sentido de olhar com amor para esse trabalho importante que salva vidas, que é o Estela Maris. Obrigada pela presença de vocês, foi importantíssimo. E termino nos 9 segundos. O Estela Maris pede socorro. O Estela Maris pede socorro. Quem ama, cuida. Presente, pelo 151. Pelo 151, vereador Leandro Dourado. Obrigado. Bom, primeiramente, parabéns a todos pela mobilização, né? E eu acho que aqui a gente tem que atribuir a culpa a quem realmente merece. O maior culpado é o prefeito Guti. É o maior culpado. O prefeito Guti, se ele quisesse ter mandado um subsídio maior, já teria mandado. Ele quer jogar a culpa aqui para dentro dessa casa, jogar a culpa para cima dos vereadores, mas o maior culpado, o maior responsável de não dar um subsídio maior é o prefeito Guti, a qual ele age com total irresponsabilidade com essa cidade, uma irresponsabilidade financeira gigantesca. Hoje pela manhã eu vi que só de janeiro a maio desse ano gastou quase 9 milhões com propaganda, vendendo lá na Globo, lá uma Guarulhos que não existe, só existe na cabeça dele. Por que ele não pegou esses quase 9 milhões e não mandou para o Estela Maris, não mandou para o JJM? Resolveria, ajudaria muito. O aumento que teve
o aumento que teve dos insumos. Por exemplo, eu estava conversando na semana passada, só um contraste teve um aumento de mais de R$300, onde o Stella Maris atende cirurgias de alta complexidade. Né? Quer dizer, foi falado agora há pouco, o valor exorbitante que o prefeito Guti gastou com tendas aqui na cidade. É um descaso. O SOS, o Stella Maris, e eu venho falar aqui, além do SOS, a cidade de Guarulhos está na UTI. Eu tenho um projeto de lei parado aqui nessa casa, que é proibindo a celebração de contratos do município com as OS da saúde. Várias OS estão acabando com a saúde da cidade. Várias estão vindo de fora. Com valores exorbitantes e não prestam serviço de qualidade. Ou seja, o prefeito Guti, ele é o maior responsável, o maior. E a questão das emendas, só para concluir, presidente, a questão das emendas que os vereadores, foi falado dos vereadores, eu não tenho emenda. Se eu tivesse emendas, eu direcionaria toda a minha emenda, 100%, para o JJM e para o Stella Maris. Só que vamos propor aqui uma coisa. Eu vou propor uma coisa. Eu estava com um texto de um projeto de lei para poder apresentar, né? Seria uma PL. Essa lei ela teria como objetivo estabelecer critérios claros e transparentes para a destinação de emendas parlamentares. Então, já estou me antecipando, pedi para a minha assessoria imprimir, estou assinando hoje, vou entrar hoje com esse projeto no protocolo e conto com todos os vereadores que esse projeto, sim, vai garantir o direito dos vereadores de direcionar a emenda para onde quiser. Para onde quiser. Aí, sim, a responsabilidade fica aqui conosco. Agora os vereadores vão ter que assinar, todos os vereadores. E vamos pressionar, já que a base tem tanta participação, para encerrar, tanta participação com o governo, né? Então vamos falar com o prefeito Guti. Fala com o prefeito Guti, para dar o direito, dar essa autonomia para os vereadores. E contem comigo, estou junto e parabéns mais uma vez pela mobilização de todos vocês. Obrigado, boa tarde. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador Sérgio Magno. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todo o pessoal do Stella Maris, os médicos, os enfermeiros que estão aí presentes. Eu gostaria de dizer aqui, aqui nessa plenária hoje que eu fui um dos usuários do Stella Maris. Há uns 25 anos atrás, eu fiz uma cirurgia lá e fui muito bem atendido pelo SUS. É um hospital excelente, de excelência, um dos primeiros hospitais dentro do município de Guarulhos. Foi o hospital que fez a primeira cirurgia de transplante cardíaco dessa cidade. Um hospital de excelência, um hospital respeitado, que merece sim atenção de receber esse repasse pelo governo de Guarulhos. E pode contar com esse vereador. Vindo o projeto do Executivo, esse vereador vai votar sim, com certeza. Estou com vocês, com certeza, até o fim. E pode ter certeza, Stella Maris foi um dos pioneiros aqui em Guarulhos. Hospital Brasil, essa época eu lembro bem, porque tinha o Stella Maris, se eu não me engano, era Stella Maris, Hospital Brasil e Menino de Jesus. Eram os hospitais que tinha em Guarulhos. Mas o de referência, que os profissionais sempre foram excelentes, principalmente a área de cardiologia, é o Stella Maris. Então temos sim que dar atenção a esse hospital, essa casa, esses vereadores que estão aqui. A irmã também. Eu tive duas irmãs, tias que eram freiras e hoje já não está mais, está no céu. E tinha também padre na família, então a gente sabe o que é as nossas irmãs terem lutado, para concluir, presidente, terem lutado esse tempo todo para trazer uma melhor qualidade de vida para o município através desse hospital, Stella Maris. Então pode ter certeza, esse vereador, é só entrar a lei do Executivo que nós iremos, esse vereador e mais outros vereadores da casa, que são os colegas aqui, irão votar esse projeto. Obrigado, presidente, uma boa tarde. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pelo Lamé. 151.
Pelo 151, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, a todas que estão aqui, especialmente aos amigos funcionários do Hospital Estela Maris, o doutor Dirceu ali, meu médico particular, e que hoje fez questão de estar aqui. A semana passada eu repercuti sobre a questão dos Estela Maris, e não só o Estela Maris, também o JJM, duas instituições importantíssimas para a população, né? População da nossa cidade especialmente, e estão passando, como sempre, por dificuldades financeiras. Não é novidade isso, todo ano a gente tem essa dificuldade deles fecharem um orçamento, mas eu quero dizer que o Estela Maris e o JJM são instituições fundamentais para a população guarulhense, custam pouco para a cidade, porque são filantrópicas, portanto, elas dependem de alguma coisa de dinheiro público, mas também atendem particulares também, como é o caso do Estela Maris, que atende convênios, tem a parte particular também. Da minha parte, da nossa luta, seja através do orçamento municipal, seja através, eu acho que emendas do governo federal, emendas de deputados federais, emendas de deputados estaduais, que eles têm sim, constitucionalmente eles têm, Guarulhos pode não ter, os vereadores não têm emenda na Constituição, na Constituição Municipal que garante essa emenda, mas tem, vamos dizer assim, uma espécie de conversa com o prefeito para que execute tal serviço, apoie tal instituição. Então, da nossa parte, nós queremos que a municipalidade olhe melhor para o Estela Maris, olhe melhor para o JJM e que tenham recursos melhores da municipalidade. Contem com esse vereador no que for necessário para o apoio dos Estela Maris. Obrigado, uma boa tarde. Pastor, o vereador Adalberto não está aí, né? Aniversário dele, fiquei sabendo agora. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro. Questão de ordem, vereador Geleia. Presidente, protetor. verificação de quórum, por favor. Tendo em vista a solicitação do vereador Geleia Protetor, contagem de quórum, visualmente não há quórum, dou por encerrada a presente sessão.